Neemias capítulo 4. Aleluia. Enquanto tudo isso acontecia, nós, porém, oremos ao nosso Deus e colocamos guardas para defender-nos deles de dia e de noite. E nós oramos ao nosso Deus. Verso 10, e a igreja pode se assentar. O povo de Judá então começou a comentar: os carregadores estão perdendo as forças. E, irmãos, estamos mediante um texto bastante conhecido aos pastores, mas de todo o coração e de toda a humildade, eu falo que é a primeira vez que eu prego nesse texto e é a primeira vez que eu paro para meditar nele. Uma vez ou outra devo ter passado, dando uma pincelada a ver os irmãos pregando, mas eu nunca parei para meditar nesse texto. É a primeira vez pregando e meditando nele. Eu estou totalmente dependente do Espírito Santo, como todas as vezes. Aleluia. Somos sabedores que após o reinado de Salomão, após Salomão morrer, o reino é dividido. Reino do sul e reino do norte. Aleluia. Por conta dessa divisão, os babilônios vão tomar posse do reino de Israel. Aleluia. Nabucodonosor, ele exila todo o povo. Aleluia. Mas só que antes de Nabucodonosor enviar o povo de Israel exilado para a Babilônia, Isaías está falando a respeito dessa vinda de Nabucodonosor. Olha, o culto de vocês não está agradando a Deus. Nabucodonosor vai vir e vai destruir Jerusalém, vai destruir Israel. A mensagem de Isaías era uma mensagem gostosa de se ouvir. Ele olhava para o povo no capítulo 1, no capítulo 2 e dizia: vocês botam uma boa veste, entra dentro do templo, adoram, mas quando chega lá fora, vocês adoram os seus deuses pagãos. Vocês pegam estátuas para ficarem adorando, seus bichinhos de estimação. O culto é bom dentro do templo, mas quando chega lá fora, vocês não lembram mais quem é Deus. E isso daqui está chegando como cheiro ruim às narinas de Deus. Aleluia. Isaías chega no capítulo 6 dizendo: eu não mereço, porque eu vi a glória de Deus. Eu estou vendo que existe um Deus assentado sobre um alto sublime trono. Ai de mim que vou perecendo. Aleluia. Isaías está reconhecendo que ele não é ninguém e que ele tem pecado como povo. Então ele reconhece e se humilha. Quando ele se humilha, Deus diz para ele: eu preciso de alguém que pregue a minha palavra. Isaías diz: eis-me aqui. E a mensagem dele continua sendo sobre o exílio babilônico. Aleluia. Jeremias, logo a seguir, prega a mesma coisa. Olha, o culto de vocês a Baal, a Moloque, não está cheirando bem a Deus. Vocês vêm para o templo, adoram aqui dentro, botam vestes sacerdotais, mas quando chega lá fora, pega seus filhos, oferecem a Moloque, a Baal, ao Deus que não tem pés, não tem mãos, não tem boca, são feitos por mãos humanas. Aleluia. Não é algo divino. E ele não pode responder vocês. Vocês adoram a Deus aqui dentro. Mas quando chega lá fora, vocês adoram Azerá, Asterote, deusa da fertilidade para vocês lá fora. Mas aqui dentro não significa nada. E Jeremias está pregando essa mensagem. Aleluia. Pós Jeremias, vem Ezequiel. Mas só que Ezequiel já está dentro do cativeiro. Aleluia. Ezequiel está completando 30 anos. E quando ele está na beira do rio Quevar, aleluia, Deus olha para ele e diz: Ezequiel, eu preciso que alguém falar para o povo, porque não estou me agradando. Aleluia. E Ezequiel está falando: vocês estão aqui dentro porque vocês pecaram. Vocês estão passando por isso porque vocês erraram. Aleluia. Jerusalém está destruída porque vocês erraram com Deus. Vocês fugiram do propósito estabelecido. Aleluia. Mas só que Deus quer restaurar vocês. Aleluia. Todos os profetas pregaram sobre a destruição para o povo se arrepender. Só que eles davam a seguinte mensagem no final: se arrependam, voltam para Deus, proclamem um jejum, uma oração. Vai que talvez Deus escute vocês e retornem. Aleluia. A mensagem de Ezequiel é essa. Passa o período de Ezequiel. Entra Daniel também sendo levado para a Babilônia.
jovem íntegro, fiel a Deus. E a semelhança de Daniel para Neemias, pastores, é a mesma. Ele orava todos os dias, 3 vezes ao dia e jejuava. Isso me chama a atenção. Então Deus dá as revelações em sonhos para Daniel que o povo babilônico também vai sofrer. Porque mexeram com um povo que não era para mexer. Aleluia. Com o povo de Deus. Daniel tem as visões do povo persa destruindo os babilônios. Só que Daniel diz que o Império Persa ia destruir a Babilônia, mas não disse como. Aleluia. Então o povo ficou cativo 70 anos. Imagina você preso 70 anos. Alguém consegue imaginar? Isso por conta de uma desobediência. Aleluia. Só que quando Daniel diz isso, Ciro, ele domina o Império Persa. E a ordem de Ciro é: vocês podem ir reconstruir Jerusalém. Esdra prega a palavra, reconstrói o avivamento em Jerusalém. Ele reconstrói o templo em Jerusalém. Esdra é alguém que, mesmo entendendo o propósito de Deus, ele decide fazer a mesma coisa que Daniel. Esdra está orando, pastores. E a oração dele é sempre movida de compaixão. Perdoa o povo. Tem misericórdia do povo. O povo te ama. O povo é teu. Lembra do que você prometeu para Moisés, teu servo. A oração dele é boa, é agradável. É de misericórdia. É de compaixão. Só que Esdra não só ora. Avivamento não vem só pela oração. Avivamento vem pelo quê, Jonathan? Pelo corinho? Não. Vem pelo louvor? Não. O louvor abre nossos corações para receber a palavra, mas não vem. Avivamento vem pelo poder da palavra e pelo arrependimento do povo. Aleluia. Sem o poder da palavra não tem avivamento. Entra Neemias na história. Neemias, no 20º ano de Artaxerxes, Neemias recebe uma mensagem do teu irmão. Seu irmão chega aonde ele está inserido, em Suzã, a capital do Império Persa. Ananias chega para seu irmão Neemias e diz assim: olha, os cativos de Jerusalém conseguiram voltar para a sua cidade, para a sua terra. Só que tem um porém. A cidade está destruída. Sobraram alguns pobrinhos que não teve condições de manter a cidade. E a cidade agora está destruída, Neemias. Neemias entra em total consolo, dependência do Espírito. Ele recebe a mensagem que a cidade que seus pais foram sepultados está destruída. E o muro está desabado, está destruído. O que Neemias pensa em fazer, Jonathan? Ele olha para dentro de si e fala: onde meus pais estão sepultados está destruído. Meus irmãos estão sofrendo. O que eu estou fazendo aqui nesse império? Aqui não é o meu lugar. Aleluia. Só que a gente, nós como os cristãos, oramos quando a porta fecha. Quando Satanás está tentando destruir o casamento. Quando Satanás está tentando destruir a gente. Mas não temos compaixão. Aleluia. Quando o inimigo está interferindo na obra do nosso irmão, na vida do nosso próximo. Mas Neemias é diferente. Aleluia. Neemias está olhando para a sua nação, recebendo a direção do seu irmão e falando: eu preciso voltar. Mas ele não volta imediatamente quando recebe a notícia. Ele olha para dentro de si: eu preciso me purificar. Eu preciso expor o que está de errado. Aleluia. O que Neemias vai fazer, Jonathan? Proclamar um jejum. Oração. Jejum. Oração é o que a igreja hoje em dia necessita, pastores. Jejum. Oração. Olhamos para o irmão. A mensagem dele foi sobre Efésios. Eu não vou entrar nisso daqui. É só para os irmãos refletir. Oração e jejum. Não tem como ser enviado em missão, fazer obras, sem antes orar. Sem antes se fortificar. Neemias está orando. E qual é a oração de Neemias? Pai, pecamos. Está admitindo. O seu povo transgrediu, pecou. Aleluia. Mas tem misericórdia. Quem lembra da oração de Daniel?
Quem lembra da oração de Jeremias? De Isaías? O seu povo pecou, mas lembra-te de Moisés, teu servo. É a oração. A oração dele não é: Pai, por favor, abre a porta. Pai, por favor, envia a providência. Pai, me dê um carro do ano. Não é. É por misericórdia. Aleluia. A igreja do Senhor precisa de misericórdia. E Neemias está orando por isso. Aleluia. Neemias, no capítulo 2, a atitude de Neemias foi linda. Neemias está dia e noite orando. Mas Neemias se apresenta diante do rei morto espiritualmente. Como assim, Jonathan? Ele estava orando, jejuando e está morto espiritualmente. Está. Porque problemas da vida, ansiedade, depressão, corrói por dentro e nos destrói. Infelizmente, quando recebemos notícias ruins, Bispo Getúlio, a notícia afeta o nosso intelectual, nossos sentimentos. Infelizmente, acontece uma morte espiritual. Às vezes, queremos que as coisas correm tudo no trilho certo, mas não corre. Aleluia. Porque quem é chamado não tem direito de escolha. E quem não tem direito de escolha vai sofrer, vai passar por dificuldade. Mas Neemias quer se apresentar diante do rei. Porque ele é copeiro do rei, ele tem que servir. Deus não cura, aleluia, quem está desocupado. Ou quem esteja ocupado demais para que não pudesse servi-lo e adorar em espírito e em verdade. Neemias é copeiro, mas ele ora, ele jejua. Neemias serve dentro do templo, mas ele ora e jejua. Neemias oferece vinho para o rei, mas ele ora e jejua. Aleluia. Ele é alguém ocupado, mas também não é totalmente ocupado para que não pudesse buscar a face do Pai. Aleluia. Aleluia. Os afazeres do dia a dia o distancia, mas ele quer se apresentar diante do rei. Aleluia. Está levando vinho, mas o semblante dele está caído. A alma dele está entristecida. Alma entristecida no original é depressão profunda, morte espiritual. Só que tempo de oração não define o que meu coração está pedindo para Deus. Ele orava e jejuava todos os dias de dia e de noite, certo? A gente não vê Deus respondendo ele. Só que ele está diante do rei. Mas diante do rei, o rei pergunta: o que você quer me pedir, Neemias? Eu estou vendo o seu semblante. Quem é que tem filho? Quando o filho chega tristinho para pedir alguma coisa. A gente sabe como é que funciona. Neemias está diante do rei. E o rei diz: eu sei que você quer me pedir alguma coisa, pede. E o texto é claro em dizer que Neemias faz uma oração rápida, em outras traduções é veloz, muito astuto. É como se ele fizesse assim com o olho, muito rápido. E Deus ouve essa oração. Sabe por quê, pastor? Charles Spurgeon diz, no teu livro, Pregando com Poder, no volume 1, no capítulo 80, que não importa o tempo de oração, não importa a posição do nosso corpo, no lugar que a gente esteja, importa a posição do nosso coração arrependido. Arrependimento. A posição dele nessa oração rápida é de arrependimento, coração contrito, quebrantado. E Deus responde, quer ver? Senhor, eu preciso de cartas. Ele está falando para o rei. Para poder ir até Jerusalém e reconstruir os muros. Mas eu preciso ir até Asaf para pedir madeiras para construir o muro. Eu preciso retornar à terra dos meus pais. Eles precisam de mim. Você vê que ele não ora por bens materiais. Ele ora para ajudar o próximo. O seu próprio povo. Aleluia. Ele não está orando para saber quem prega mais, para saber quem louva mais, pastoreia mais, quem abre mais igreja. A oração dele é pelo povo de Deus. Espírito Santo da verdade. A oração dele, bicho, não é para falar assim: Senhor, eu quero unção, autoridade. Para que você quer unção e autoridade? Senhor, eu quero o carro do ano. Para que você quer o carro do ano? Não serve, o evangelho não é sobre mim, não é sobre quem está no altar, mas é pessoas que necessitam da gente. Neemias está reconhecendo isso. Neemias pega as cartas
e parte para Jerusalém. Só que tem pessoas, pastor, que é levantado na obra e quer sair fazendo tudo ao mesmo tempo, no mesmo dia, quer um cargo, quer ser ungido a pastor, a missionária, para poder abrir a igreja que Deus não mandou abrir. Aleluia! Neemias permaneceu 3 dias ainda na cidade, não fez nada. Neemias não foi logo reconstruir o muro. Ele permaneceu 3 dias na cidade. Fazendo o quê, Jonathan? Observando. Observando é estudando. Tem pessoas que querem fazer a obra, mas não quer estudar. Tem pessoas que querem fazer a obra, mas não quer orar. Tem pessoas que querem até pregar, dirigir, congregar, louvar, mas não quer se humilhar. Neemias está observando a cidade por 3 dias. Ele sabe que vai precisar de pessoas. Aleluia. Neemias, no dia seguinte, ao amanhecer, passando os 3 dias, começa de pouquinho em pouquinho. Constrói daqui, pega dali, transforma aqui, constrói dali. E o mais importante, capítulo 3, ele precisa de obreiros. Tem gente que quer fazer a obra e acha que não depende de ninguém, quer fazer tudo sozinho. Mas Cristo me ensina que nem Ele fez a obra dele sozinho, mesmo escolhendo quem ia errar, trair. Quem sou eu? Se Cristo precisou de pessoas, quem sou eu? Eu não sou, eu não tenho, eu não mereço. Quem tem é Ele, quem merece é Ele, quem tudo pode é Ele, Jesus grandão da Galileia. Aleluia. Neemias precisa de obreiros aprovados para construir o muro. Aleluia. E chega a lista de nomes para ajudar ele na obra. Estão reconstruindo os templos, pastores. Aleluia. E sempre quando a gente está fazendo a obra debaixo da direção do Senhor, Satanás vai se apresentar. Aleluia. O inimigo se levanta. Sabe por quê? Desde o Éden. Vamos mais além? Desde o céu. A obra de Satanás não começou na terra. Ele enganou a 1/3 parte dos anjos. E como é que ele enganou, Jonathan? É muita glória para ele. Vocês acham que não é muita glória para ele, não? Vamos nós também ser semelhantes a ele. Satanás encheu o teu coração. Pastor, tudo, ele já tinha glória. Satanás andava no céu, a glória dele expandia, mas ele olhou para dentro de si e falou: eu mereço mais. Aleluia. A mensagem de Satanás é: vocês podem. Aleluia. No jardim do Éden é a mesma mensagem: vocês podem comer do fruto, vocês vão ser igual. Era o que ele queria, ser igual a Deus. A mensagem é a mesma, mas só que Isaías capítulo 43 me ensina: agindo Deus, quem impedirá? Ele é de eternidade a eternidade, e agindo Ele, quem vai fazer escapar das mãos dele? Ninguém pode fazer escapar das mãos de Deus. Eu e vocês. Vocês são escolhidos para um propósito aqui na terra. Ninguém está aqui só por estar. Você é escolhida. Você é escolhida. Você é escolhido. Você é escolhido. Os ministros, a minha retaguarda, são escolhidos para uma grande obra. Mas só que o inimigo se apresenta. Sambalat, Tobias e Gesem. Eles ouvem, eles escutam, eles ficam sabendo que tem alguém reconstruindo os muros. Aleluia! E olha o que eles começam a proclamar. Vocês acham que Deus vai perdoar vocês? Vocês acham que Deus está satisfeito com isso? O mal do ser humano, que está em cima do altar pregando, que já congrega há mais de 20 anos, é achar que nós somos Deus, que nós somos Jesus, mas não somos. Não temos, eu já disse isso aqui. Ele é de eternidade, de eternidade. O que significa isso? Ele é atemporal. Ele já estava no meu ontem, está no meu presente, mas já está lá no meu amanhã. Eu não posso definir o que meu irmão vai se tornar pelo meu achismo. Eu não posso definir o que meu irmão vai ser pelo que eu quero. Mas eu preciso reconhecer a soberania de Deus.
Porque Ele é o Deus eterno e poderoso. Aleluia. Neemias está sendo acusado. Está se levantando opositores contra a obra de Deus, pastores da minha retaguarda. Os inimigos estão se levantando. Só que agora os povos ao redor ficam sabendo da construção do muro. Aleluia. E começam a trazer guerreiros. Só que Neemias é alguém escolhido por Deus. E quem é escolhido por Deus é obrigado a ter fé em Deus. Por quê, Jonathan? Você ora e jejua por quê? É necessário ter fé. A oração fortifica a nossa fé, a nossa natureza caída em Cristo. Efésios foi falado aqui. Aleluia. Fé, escudo da fé. Aleluia. Estamos calçando nossos pés. Para quê, Jonathan? Quando o inimigo se apresentar. Ele está se apresentando. Guerreiros estão vindo. E Neemias impulsiona o povo. Vamos continuar construindo o muro. Mas através da base da oração. Vamos pedir que homens defendam a gente pela madrugada, de dia e de noite e pela madrugada. Mas vamos continuar a construir os muros. A obra de Deus não pode parar porque o inimigo está se levantando. Aleluia. Jonathan, o inimigo está batendo na porta. Mas tem um Jesus grandão da Galileia dentro da casa, pedindo a anjos, dando ordem ao seu e ao meu respeito. Aleluia. Então por que você quer parar no meio da caminhada? Jonathan, porque a irmãzinha falou mal do meu coque. Porque o pastor me observou, eu estava sem gravata no culto. Porque o pastor não me escutou, porque a irmã me condenou com o olhar. Quem te chamou foi quem, Neemias? Deus. Mas a irmã está falando mal de mim. O pastor, o obreiro, o presbítero, o diácono, eu respeito o meu ministério. Mas quem te chamou, Neemias? Deus. Aleluia. Então por que a obra tem que parar, Neemias? Vamos construir os muros. Vamos construir os muros. Mas toda construção necessita de uma pedra. Espírito Santo da verdade. Eu sinto Deus nessa mensagem. Eu sinto graça. Toda construção necessita de pedras, meu amigo. Aleluia. Pedra. Os inimigos estão recuando. E o muro, Jonathan, está sendo construído. Eu já quero encaminhar para o final. Aleluia. Mas toda construção precisa de pedras, pastor Vicente. Aleluia. Toda construção precisa de pedra. Passa esse período aqui. Neemias e Esdra revoluciona Jerusalém. Aleluia. Muro construído, pastor Vicente. Aleluia. Templo construído. Precisa de que agora, Jonathan? Pedra. Palavra. Pedra e palavra. Meu Deus. Pedra, pastor Vicente, e palavra. Ageu aparece pregando. Depois de Malaquias. Período bíblico. 400 anos Deus calado com o povo. Aparece lá no Rio Jordão falando assim: arrependei-vos. Aleluia. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Venham aí pós mim. Eu estou reconstruindo vocês, batizando com água. Mas vai vir um aí que vai batizar vocês com o Espírito. E eu não sou nem digno de desatar a sandália dos pés dele. Jonathan, a construção precisa ser completa. Sim, precisa de uma pedra. Aleluia. Aparece a pedra, pregando, libertando, curando enfermos. Só que opositores, inimigos, vão se colocar, pastora, contra a pedra. Aleluia. A pedra está no jardim de Getsemane, orando assim: Pai meu, por que me desamparaste? A pedra no jardim de Getsemane está sendo moldada. Aleluia, a pedra. Só que agora pegam essa pedra e colocam na cruz. Os ministros da minha retaguarda já entenderam isso daqui. A pedra angular está na cruz. Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo, grandão da Galileia.
Era a última pedra da reconstrução dos muros. Aleluia, Jesus. Irmão, isso aqui não é sobre muros. É sobre templo. E morada do Espírito Santo. Atos capítulo 2. Aleluia. Estavam todos eles reunidos. Aonde, pastor Vicente? Em Jerusalém. Lembra da ordem da pedra? Ficar em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Aleluia. E eles estão fazendo o que, Jonathan? Orando. Neemias orou. E a oração de Neemias era constante. E agora, Jonathan? Os apóstolos estão orando. E a pedra? À direita do Pai. Olhando para o Pai e falando: Senhor, estão te orando, tem misericórdia. Envia o Consolador. Pedro, Tiago e João. A pedra do lado de Deus, do Pai, falando: Senhor, envia o Consolador. Eles precisam de uma construção completa da alma. A alma de Neemias destruída. Quem lembra que eu falei no começo? A alma da humanidade destruída por dentro. Os apóstolos orando. Aleluia. E para vocês não pensarem que é porque eu estou gritando, eu não vou gritar. Não tem fundo musical hoje, vai ser só o barulho da adoração de vocês. A adoração de vocês vai definir o tamanho da guerra de vocês dentro de casa. Eles estão clamando. E do alto, eles escutam um barulho veemente como um vento impetuoso. E toda a casa é cheia, cheia, cheia do Espírito Santo de Deus. E todos eles, não era só Pedro, não era só Tiago, são cheios. Aleluia. Espírito Santo está consumado. Obra completa. A obra foi completa. Mas, Jonathan, você falou que no começo a obra não é só a respeito de você que prega e a quem está no altar. Para que serve a obra, Jonathan? A reconstrução. Você foi reconstruído? Tem pessoas lá fora, pastor Jaime, Jimmy, que ainda não foi reconstruído. Os opositores se levantam de novo. Quem são esses homens? Estão falando em outras línguas. Aleluia. Pedro se levanta e eles estão dizendo: vocês estão cheios de vinho. E Pedro fala: nós não estamos cheios de vinho, mas estamos embriagados do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A mensagem de Pedro é interessante, meu amigo porteiro. Sabe por quê? Pedro está cheio do Espírito Santo. Só que a mensagem dele é: nós não estamos embriagados, cheio do Espírito Santo de Deus. Pedro está pregando Jesus Cristo ressurreto na cruz. E a vinda dele, os opositores se levantam. Pedro é cheio. Pedro cura um aleijado. Aleluia. Atos capítulo 3. Os opositores, minha pastora, se levantam de novo. Aleluia. Por que, Jonathan? Porque Pedro está pregando. Aleluia. Pedro está dando continuidade na obra que Deus mandou, que Cristo estabeleceu. Aleluia. Aleluia. Os opositores estão se levantando contra a obra, a reconstrução interior da humanidade. Mas Pedro é alguém que orava dentro e fora de tempo. E qual é a oração deles? Pai, nos ajude a pregar a tua palavra, a curar os enfermos. Você vê que a oração não mudou, continua sendo pelo povo e não por bens materiais. Aleluia. O aleijado precisa de algo material. Só que Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. E o que você tem, Pedro? A pedra angular. Aleluia. Para a sua reconstrução interior. Aquele homem se levanta e sai saltando, glorificando o nome de Deus. Aleluia. Só que os opositores se levantam de novo. Aleluia. Pedro é levado para o Sinédrio. Só que ele continua pregando. Vocês entenderam que a reconstrução não para, porque estão se levantando contra a obra de Deus. Mas eles continuam pregando. Mas tem pessoas, Bispo Vicente, e aqui eu encerro, que tem parado porque o irmão olhou de cara feia. Oh, Jesus amado, Senhor.
Hoje temos o advento da internet. Abre o Google, pesquisa. Como é o evangelho na Turquia? Na África? Crianças estão debaixo de porões, clamando e pedindo um avivamento. Pessoas na Turquia compram um corte na internet de um vídeo de uma pregação de 30 segundos para ficar alimentado o mês todo. Aleluia. Você querendo parar porque a pessoa está te olhando de cara feia? Eita. Porque alguém falou mal de você? Eita, Deus. Tem pessoas precisando de reconstrução. Eita, Deus. Meu Deus. Reconstrução. Você está no Brasil, América Latina, adore a Deus. Aleluia. Adora Ele, vai, adora Ele nessa noite, que é digno de honra, de louvor, de adoração. Tem pessoas fora do Brasil que não podem ter reconstrução interior. Tenta sair do Brasil para pregar. Sua cabeça é dissipada. Apontam um fuzil para você e te matam. Vai na África do Sul, na Turquia, na Suíça, em Portugal. O evangelho é frio, mas tem uma chama saindo do Brasil nesses últimos tempos que depende de mim e de você. Reconstrução de muros. Aleluia, Jesus. Reconstrução de muros. Não é sobre mim. É sobre pessoas feridas, pessoas depressivas, pessoas que foram abandonadas por pai, por mãe, pessoas que perderam um parente, entes queridos, pessoas que se frustrou com nós, igreja, e não acreditou mais no evangelho. Não é sobre mim. É sobre pessoas que às vezes veem as pessoas que têm um mau caráter dentro do evangelho e se frustram e não quer mais voltar. Aleluia. Olha a oração de todos os patriarcas. Olha Moisés orando no monte. Pai, o nome do livro da vida, apaga o meu, mas não do teu povo. Não é sobre nós, é sobre o povo. O que nós, as igrejas, estamos fazendo? Os apóstolos me dizem, eles continuaram pregando. Eles continuaram a obra da reconstrução. A igreja pode se colocar de pé. Glória a Deus. Aleluia.